Então, vamos lá fazer um resuminho da segunda lei de Ohm. Então, a segunda lei de Ohm, basicamente, é isso tudo aqui, ó. Resistência é igual ao coeficiente de resistividade, que é o Rho, vai depender do comprimento do material e vai depender da área de seção transversal. O que isso quer dizer? Se eu tenho um material, uma barra de cobre, tem uma barra de cobre desse tamanho aqui, ó, ela tem, vamos contar assim, ó, que ela tem 5 metros de cobre, 5 metros, tá? 5 metros, uma barra de 5 metros de cobre. Então, o que vai depender a resistência que ela vai ter? A resistência dela vai depender do que é feita. Então, se for de cobre, a quantidade de ohms por metro, o que seria ohms por metro? Então, vamos só reduzir o tamanho aqui, senão vai ficar muito apertado. Esse Rho aqui, ó, esse Rho, ele vai me indicar a quantidade de ohms por metro que o material vai me fornecer. No caso do cobre, a quantidade de ohms por metro que ele oferece, isso daqui tem uma tabelinha que vai te dizer exatamente o quanto de resistência cada material vai fornecer. No caso do cobre, o Rho corresponde a 1,7 vezes 10 elevado a menos 8 ohms por metros. Dependendo de onde vocês forem procurar no Google lá, tem algumas tabelinhas que vai estar que o cobre lá é 1,69, uns quebradinhos, mas aqui a gente arredonda, tá? Para não ficar, porque a conta já é meio complicada, daí se começar a colocar muita coisa, vai ficar complicado. Então, basicamente isso daqui, ó. O Rho é um valor que sempre você vai pegar numa tabelinha, certo? Aonde que tem essa tabelinha, professora? Tem a tabelinha? Tem. Se você for ver lá na apostila, deixa eu ver se ela tá aberta aqui. Hoje eu não abri a apostila, deixa eu abrir ela para mostrar para vocês. Na apostila de vocês, tem lá a tabelinha de quantidade de ohms por metro que cada material vai me oferecer. Eu só não lembro se é nessa apostila ou se é numa apostila anterior. Mas na anterior, né? Isso, na apostila anterior de eletrodinâmica. Isto. Na apostila de eletrodinâmica tem a quantidade de ohms por metro que cada material vai oferecer. Né? Aqui, ó, eletrodinâmica. Então, esse valor aqui, ó, sempre vocês vão pegar da tabelinha. O comprimento daí vai depender do tamanho da barra, né? Eu posso ter uma barra de ferro, eu posso ter uma barra de alumínio, de prata, e eu teria que saber qual que é o comprimento dela. Enquanto maior o comprimento, maior vai ser a resistência. E quanto maior for a área de seção transversal, o que seria a área de seção transversal? Então, ó, esse daqui seria um condutor de cobre, né? Então, este daqui seria o comprimento. Isto daqui, a área. Enquanto maior essa área, maior a quantidade de elétrons que consegue passar por ali, né? Então, quanto maior a área, menor a resistência. Se aumentar o valor da área, diminui a resistência. Se aumentar o comprimento, aumenta a resistência, certo? Então, isso aí. Então, vamos fazer um cálculo aqui só para vocês não ficarem com muita dúvida. Um pouquinho de dúvida vão ficar? Muito provavelmente. Daí, se vocês quiserem desenvolver uns exercícios aqui, mas não é um item que a gente vai cobrar tanto na sequência dos exercícios, mas o que é importante que você saiba? O conceito dela. O conceito que, enquanto maior o comprimento, maior a resistência, enquanto maior a área, menor a resistência. Então, como que poderia ter um exercício relacionado a isso? Suponhamos que eu tivesse uma barra
um fio, né? Com uma área de seção transversal de 4 milímetros. 4 milímetros? 4 milímetros. 4 milímetros de diâmetro. O que é o diâmetro? Ó, vamos só relembrar uns itenzinhos aqui, ó. Quando for unidade de medida de comprimento, eu vou medir em metros, certo? Quando for área, que nem uma área quadrada, a área seria tudo isso daqui, ó. Isso daqui é um comprimento, isso daqui é o perímetro, certo? Então, o perímetro eu mediria em metro. Agora, se eu quiser medir a área, a unidade de medida é metros quadrados. E quando eu envolvo volume, aí sim vai ser metros cúbicos, tá? Então, ó, no primeiro momento, eu vou te falar do diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro seria essa área aqui, ó, de uma extremidade até a outra extremidade. Então, o diâmetro é medido em metro. Aí eu vou falar para você em raio. O raio seria do centro do círculo até uma das extremidades. O raio é um comprimento também, ele é medido em metros. Agora, quando for calcular a área, daí o resultado vai sair em metros quadrados, tá? Só para vocês não confundirem isso daqui. Então, o comprimento vai ser em metro e a área em metros quadrados. Quando envolver gente, tem alguém perguntando lá no grupo se vai ter reunião. A gente sabe, né, que tem reunião todo dia agora, né? Não tem nenhum dia que falhe. Então, ó, consegui. Conseguiu? Que bom. Bom dia, galera do Bom YouTube. Dia. Galera do YouTube, que situação, né? Vai ser postado o vídeo. Eu era aquela que tava assistindo todo dia o vídeo, que eu não conseguia entrar na aula. Que situação. Diga, filho. Alguém me chamou. Mandaram um novo calendário lá, né? Quinta e sexta, acho que não vai ter aula, né? Quinta e sexta de semana que vem? Isso. É que é feriado. Ah, sim. Sério, deixa eu ver se mandaram pra mim. Eu vou dar uma olhada aqui, mas quinta e sexta não é pra ter aula mesmo por causa do feriado, né? Oi? Foi mandado no e-mail. No e-mail? Ah, então eu recebi é que eu tô recebendo tão pouco e-mail agora. Só alguns alunos que mandaram o trabalho no e-mail corporativo. Gente de Deus, aí me quebra as pernas, que eu não consigo arquivar direito. Eu tenho que reenviar pro e-mail de vocês. Então, aqui, ó, continuando lá. Se eu tenho uma barra de cobre e digamos que ela tenha um diâmetro de 4 milímetros. Quando eu falo diâmetro, então, quer dizer que essa área, se eu pegar e medir aqui com o parquímetro daqui até aqui, eu vou conseguir 4 milímetros. Se a área é de 4 milímetros, perdão, se o diâmetro é de 4 milímetros, gente, esse círculo aqui era para ser redondo, né? Ó, vamos tentar. Ixi, ficou pior. Ó, diâmetro, vocês entenderam que é? Ela passa exatamente no centro do círculo. O raio é a metade do diâmetro, então o raio vai ser do círculo até do meio até a extremidade, tá? Então tá. Aí, digamos que ele tenha 4 milímetros de diâmetro e o comprimento dele seja de 5 metros. Vamos colocar uma coisa mais coerente, que é 5 metros. E ele é feito de cobre, certo? Eu quero saber qual que é a resistência desse cara aqui, ó. Tá? Como que eu vou calcular a resistência desse cara aqui? Vou usar a segunda lei de Ohm nesse caso. Então, a resistência vai ser igual ao ρ vezes o comprimento divididos pela área. O ρ eu já sei, é fio de cobre, então eu vou lá na tabela e vou pegar esse valor aqui para saber o valor do meu ρ. Ó. Esse aqui é o valor do ρ. Isso aqui é o valor do ρ. O comprimento já está direto, ó, 5 metros, então não preciso me preocupar.
Porém, a área, eu vou ter que resolver o valor da área para depois fazer a conta. Certo? E como que eu vou calcular? O Rho é a quantidade de ohms por metro. Então, cada material, ele tem apesar de ser material condutor, ele vai oferecer uma pequena oposição à passagem da corrente, certo? No caso do cobre, o cobre, ele oferece 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms por metro. Então, pode ver que a resistência dele por metro é bem pouquinho significante, né? Ela é uma resistência bem baixinha. Agora, quando vai aumentando essa quantidade de metros, mesmo sendo uma resistência bem baixinha, ela pode dar uma queda de tensão também, por causa, né? Pouquinho, chega lá no final, acaba dando um valor mais significativo. Tranquilo? Então, o Rho é a quantidade de resistência que o material vai oferecer por metro. Então, aqui, ó, aqui que eu teria que calcular a área. Como que eu calculo a área? A área circular é π vezes o raio elevado ao quadrado. Como que eu vou calcular o raio? Se o diâmetro é 4 milímetros, o raio é a metade do diâmetro. Eu vou colocar na área, vai ser igual, quanto que vale o π? 3,14, isso. O raio, se aqui é 4 milímetros, o raio vale 2 milímetros. Quanto que vale o μ? 10 elevado a menos 3. Só que o raio está elevado ao quadrado, então tem que colocar o quadrado aqui no meio. Tranquilo? E daí vou colocar aqui, ó, a área vai ser igual, faço a continha lá, pego a calculadora e coloco lá. 3,14 vezes 2 expoente a menos 3 elevado ao quadrado. E vou descobrir que a área vai ser de 12,56 micrometros quadrados. Não sei se vocês chegaram nesse resultado lá, mas deu assim, ó. 12,56 micrometros quadrados. Certo? Aí, eu vou fazer a conta, né? Eu vou colocar aqui, ó, o Rho vai ser, a resistência vai ser igual a 1,7, só mudar a cor aqui que fica mais fácil de vocês entenderem. 1,7 vezes 10 elevado a menos 8, que multiplica o comprimento, que é 5 metros, e divide pela área, que é 12,56 vezes 10 elevado a menos 6. Por quê? Porque é micro, veja aqui, ó. É micro. Fazendo. Pode falar. Mas por que o vezes 5 se não tá na fórmula? Tá aqui, ó. Ó, os 5 metros aqui, ó. Esse daqui é o comprimento. O L é o comprimento. Então, aqui, ó. A equação é essa daqui. Deixa eu apagar ela aqui e eu faço de novo. A equação é essa daqui, ó. Isso. Então, a resistência do material depende do coeficiente de resistividade dele, ou seja, quanto que ele oferece de resistência, multiplicado pelo comprimento, né? O comprimento seria exatamente esse valor aqui, ó. Esse daqui, ó. Daqui até aqui, você vai ter o comprimento dele. Então, Rho vezes o comprimento, quanto mais comprido for, maior vai ser a resistência, e divididos pela área, que é isso aqui, ó. Área. Então, aqui, ó, ficou o Rho vezes o comprimento, que é 5 metros, divididos pela área. Fazendo a conta, 1,7 expoente a menos 8 vezes 5 e divididos por 12,56 expoente a menos 6. E eu vou ter aqui, ó, uma resistência bem baixinha.
que vai ser de 6,68 miliohms. Então, essa barra aqui, ó, esse fio de cobre de 5 metros, ele vai me dar uma resistência somente de 6,68 metros. Ohms, miliohms. Então, se eu for pegar um multímetro e quiser medir a resistência de um fio de cobre de 4 milímetros e ele tenha 5 metros, eu vou encontrar nele uma resistência de 6,68 miliohms. É uma resistência bem baixinha. Agora, se não fosse 5 metros, né? Vamos fazer de conta que a barra não é de 5 metros. Só vamos substituir aqui, ó, o valor do metro. Se essa mesma barra aqui, ó, ela tivesse 10 quilômetros. 10 quilômetros. Aí eu vou substituir esse 5 aqui, ó. Teria que substituir esse 5 aqui por 10 quilômetros. Quanto que vale 10 quilômetros? 10 vezes 10 elevado a terceira, certo? Fazendo essa conta aqui, ó, se eu aumentar o comprimento do condutor, vamos ver lá, 1,7 expoente a menos 8 vezes 10 expoente a terceira, divididos por 12,56 expoente a menos 6, e eu teria, ó, se essa mesma barra aqui, ó, de 4 milímetros, tivesse 10 quilômetros, eu encontraria uma resistência de 13,54, obrigada, querida, 13,54 ohms. 13,54 ohms. O que eu preciso que vocês vejam aqui? Aumentando o comprimento, vai aumentar o valor da resistência. Ficou bem claro, gente? Ficou mais claro agora? Sim. Foi, Ficou? Tá, eu vou fazer um para vocês aqui bem rapidinho, tá? Vou usar o coeficiente da prata. Do alumínio, desculpa. Então, ó, vou fazer só pra gente praticar mesmo, só um exercício. Então, aqui, ó, vamos fazer um condutor de 2 quilômetros. Esse K é minúsculo, tá? Eu sempre faço ele grandão, mas vocês sabem que é um casinho. 2 quilômetros. A área dele é de 6 milímetros. 6 vai ficar muito pouca resistência. Vamos colocar 2 milímetros mesmo. 2 milímetros. E o Rho vai ser de 2,8 vezes 10 elevado a menos 8. Esse daqui é do alumínio, tá? Então, eu quero saber qual que é a resistência. Só lembrando que, ó, para você calcular a resistência, vai ser igual a o Rho vezes o comprimento divididos pela área. E para você calcular a área, né, ó, a área circular é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado. Ó, só para vocês praticarem agora lá, 9:19, 9:23 eu corrijo, tá bom? Tenta fazer lá, qualquer coisa me chama.
Só no meu que ficou sem som aqui. Acho que ela mutou o microfone. Não, é que eu quero que vocês tentem fazer. Tenta fazer isso daqui, ó. 3 minutinhos. Agora, 9h20, 9h20, 9h22 eu corrijo, tá? Ó, então você vai calcular qual que é a resistência. Você vai usar essa equaçãozinha aqui, ó. Então, Rho, comprimento, 2 quilômetros, né? E a área, daí você vai ter que calcular a área. O raio, não pode esquecer, se o diâmetro é de 2 milímetros, o raio vai ser de 1 vezes 10 a terceira, tá? Eu tô no mudo aqui, mas eu tô aqui, tá? Recebeu ontem no novo horário? Na real, ele já tinha acho que passado segunda-feira passada, se eu não me engano. Ah, não, beleza. Esse daqui eu recebi. Achei que tinha mais uma atualização. Por isso que eu achei que eu tô olhando aqui. Tranquilo. Onde que tá esse novo horário? Acho que ela mandou, a Adriana mandou por e-mail. Ela tinha Novo mandado um horário e-mail de cada um. aula dos anais, não é? Isso. Se vocês não tiverem, eu já mando aqui. Tô com ele aberto, tá? Vou colocar no nosso... Vou colocar no grupo, tá bom? Tá bom. Professora. Ô, professora. Pode falar. Como que eu faço pro pessoal marcar meu e-mail certo? O pessoal não marca? Você consegue mandar e-mail pra mim, que daí eu passo pra ela. Tá bom, então. Manda pra mim lá, que daí eu passo pra Adriana. Eu não... Agora de manhã eu não consigo falar com a pedagoga de lá, mas eu falo com a pedagoga da tarde e ela já arruma pra nós. Vamos lá? Então, aqui, gente, basicamente, ó, se é 2 milímetros de diâmetro, então, aqui, ó, se é 2 milímetros de diâmetro, quer dizer que se você tivesse como recortar isso daqui, você iria enxergar esse daqui, ó, esse espaço aqui. O diâmetro numa ponta até a outra ponta. Se o diâmetro, eu falei que era de 2 milímetros, isso quer dizer que o raio é do centro até uma das extremidades. Consegue perceber que o raio é a metade do diâmetro. Então, o raio é de raio, vou escrever aqui, ó, raio que é melhor. Raio é igual a 1
milímetro, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a área. Então, eu vou pegar esse espaço aqui de baixo e vou calcular, vamos fazer aqui aos poucos. Aqui. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Calcular a área. A área. A área é π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, aqui vai ficar 3,14 vezes o raio, que é 1 vezes 10 elevado a menos 3, só que o raio é elevado ao quadrado, né? Só ajeitar aqui que ficou esquisito. Aqui é 1 vezes 10 a menos 3. Tudo isso aqui está elevado ao quadrado. Fazendo esse cálculo aqui, eu vou descobrir que a área, essa área que a gente usa bastante, 3,14 vezes 1 expoente a menos 3 ao quadrado, dá uma área de 3,14 micro, né? Micrometros quadrados. Micrometros quadrados. Então, aqui vai dar 3,14 micrometro quadrado. Certo? Então, eu calculei a área. O que eu calculei? O valor disso aqui, ó. Achei a área. Agora, eu vou calcular a equação. Qual é a equação da resistência? A resistência é igual ao ρ vezes o comprimento divididos pela área. Então, qual que é o ρ? O ρ do alumínio, 2,8 vezes 10 elevado a menos 8. Entendeu? E o valor do comprimento é 2 kg. Então, 2 vezes 10 a terceira. Divididos pela área, que é 3,14 vezes 10 a menos 6. Fazendo esse cálculo aqui, quanto que vai dar? Alguém fez? O meu resultado deu 17,86. Sério, tudo isso? 28, foi só um pouquinho. 2,8 expoente a menos 8 vezes 3, vezes 2 quilômetros igual, divididos por 3,14 expoente a menos 6. Uau, tudo isso mesmo. Quanto que deu? 17,83? 17,83 ohms, né? Uma resistência bem considerável para um condutor. Você pensa, só 2 quilômetros? Tem algumas... Essa resistitividade é de qual material mesmo, professor? Esse é do alumínio. Mas alumínio tem bastante... bastante condutor de alta tensão, condutor de linhas de transmissão. Linha de transmissão que é feita de alumínio. Ela só não é mais utilizada por causa do... que ela é muito maleável, né? E muito sensível à temperatura. Entendi. E, professor, uma dúvida. Tipo assim, por exemplo, o resultado deu 17,83 ohms, é ohms por metro? Não, é o 17,83, é se você pegasse lá o teu multímetro numa ponta do fio até a outra ponta do fio. Entendi. É a resistência que todo aquele condutor vai te... Gente, só que antes que vocês deem uma olhada lá e falem, a professora falou alguma coisa errada sobre o alumínio. Gente, a resistividade do alumínio, então, cada material, se ele for um material puro, ele tem uma resistividade, se ele for uma liga, ele tem uma resistividade diferente, tá? Então, tem algumas tabelas lá que você vai ver, que nem o do alumínio eu uso 2,8. Na verdade, é 2,82 nos quebradinhos. Só que é aquele negócio, né? Muito quebradinho. A resistividade da prata, olha que belezinha que é a resistividade da prata. 1,59 vezes 10 a menos 8. É bem menos, né? Pode ver que ele é melhor ainda.
né? Tem bem menos resistência, mas quem vai usar prata para fazer condutor, se até o cobre eles roubam, né? Imagine prata. A resistividade do ouro, por incrível que pareça, é de 2,44 ohms por metro. Vocês escutaram? Eu falei, ai, professora, mas por que usam o ouro para um monte de coisa, cara? Porque o ouro é menos sensível à variação de temperatura. Então, esses materiais, eles também, tudo tem que ser analisado, né? A quantidade de resistência que ele vai me oferecer. E a gente comentou que aumentando a temperatura ou diminuindo a temperatura, diminui as características de condutividade do material, certo? Então, o material pode ficar, quando a temperatura aumenta, esse material aqui, ó, que oferecia 17,83, pode oferecer mais resistência ou menos? O que vocês acham? A gente já comentou alguma coisa sobre isso antes das férias. Sim, é um conceito importante. Qual a pergunta, professor? Eu não vi. Se aumentar a temperatura, vai aumentar ou vai diminuir a resistência do material? Eu acho que diminui, né? Se aumentar a temperatura, diminui não, aumenta. O aumento da temperatura vai aumentar exatamente, as moléculas vão estar mais agitadas por causa da temperatura alta e vai acabar aumentando a oposição à passagem da corrente elétrica. Então, a instalação elétrica que você faz aqui em Curitiba e ela funciona adequadamente, se você levar esse mesmo dimensionamento por uma região extremamente quente, pode ser que dê algum probleminha, né? Comece a gastar energia elétrica à toa. Por quê? Porque os condutores, de repente, você tem que aumentar a bitola, né? Porque num lugar mais quente vai a temperatura... Deixa eu só ver quem tá aqui. Ah, o senhor Michael Brito tá aqui? Deixa eu só ver o cara aqui. É o próprio. Então, aí, ó. Diga um bom dia pro professor Michael Brito. Diga, gente. Professor. Bom dia. Então, Bom aí, dia, ó. professor. Bom dia, professor. Seja Bom dia, muito... professor. Você veja, o professor Michael tá quietinho aí. Ele faz isso, gente. Ontem ele fez a mesma coisa. Ele não se apresenta para vocês. Se não fosse meu irmão, dava umas burladas nele. Sem comentários, né? Professora, eu não tô conseguindo chegar nos 83 ohms pela calculadora. Tá dando 17,83. 17,83, isso mesmo. Deixa eu só confirmar. O professor falou que o celular, onde ele tá, a internet tá mais ou menos, tá? Então, por isso. Tá certo, gente? Então, ó. Então, basicamente, isso daqui, ó. Coeficiente de temperatura. O que eu preciso que vocês entendam? A temperatura também influencia. E vocês não podem esquecer, se aumentar a temperatura, ou seja, numa região mais quente, a resistência que os equipamentos, que os condutores vão oferecer vai ser maior, porque as moléculas vão estar se agitando. Ai, meu pai do céu! As moléculas vão estar se agitando mais e numa região mais quente vai ser maior a resistência do material, tá bom? Ah, professora, mas tem cálculo para eu confirmar isso, porque eu não acredito na sua palavra? Tem, que vocês querem ver? Eu já mostro para vocês. Bem legalzinho ainda. Ah, eu abri todas as apostilas aqui. Mas você aumentando a temperatura, também vai aumentar a oposição à passagem da corrente. Certo? Eu vou fechar agora esse pacotinho, tá? Eu vou parar de gravar e vou começar a iniciar a aula de hoje, tá bom? Só um pouquinho. Parar a gravação.